Amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo, hoje dia 13 de janeiro, estamos aqui na Prefeitura, já passadas as 5 da tarde, finalizando os trabalhos do decreto que será publicado daqui a pouco nas redes sociais. Além do decreto, será feito também um informativo simplificado, buscando que a informação chegue de forma mais clara para todos, para que todos entendam o que funcionará, o que não funcionará. Hoje teremos a participação aqui no nosso boletim do nosso promotor do Ministério Público de São Paulo, Dr. Marcelo Saliba, que trará algumas informações importantes sobre as medidas adotadas pelo município de Santa Cruz do Rio Pardo e também reforçando a necessidade de tais medidas que neste cenário, que neste momento, foram adotadas por vários outros municípios em razão da grande ocupação de leitos que está ocorrendo na Regional de Marília como um todo. Lembrando que Santa Cruz do Rio Pardo, estamos com 11 pacientes na UTI. A Santa Casa de Ourinhos, com 16 pacientes na UTI, ou seja, estrutura máxima de UTI ocupada. Quando se fala em região de Marília, que são os outros hospitais para onde poderíamos encaminhar pacientes, já se passa de 83% de ocupação entre os 62 municípios da região de Marília. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, nos últimos 24 horas, tivemos 48 novos casos notificados para a Covid-19. Na data de hoje, chegaram 17 casos confirmados, ou seja, mais 17 pacientes positivos para a Covid-19. Temos hoje, em Santa Cruz, com a certeza de positivos em tratamento, 222 pacientes. É um recorde. É o mesmo comportamento do pico da pandemia que foi entre julho e agosto. Já passou da fase do preocupante, já passou do alarmante. Agora tem que ser tomadas decisões. Temos internados hoje 34 pacientes na nossa Santa Casa. Nas últimas 24 horas foram transferidos 3 pacientes para o hospital de campanha do município de Ourinhos, que conseguiu ainda nos atender com essas vagas. O momento é de extrema gravidade. As decisões que precisavam ser tomadas, elas foram tomadas. O decreto estará à disposição de toda a população. Peço mais uma vez a compreensão de todos, a empatia, a boa educação, os bons modos e principalmente o respeito com o serviço público. A equipe da saúde está trabalhando 24 horas. As ações de fechamento que ocorrerão não afetarão a saúde pública de Santa Cruz do Rio Pardo. Todos os postos de saúde estão funcionando, com enfermeiros, médicos, agente comunitário, oficial administrativo, ajudante geral, psicólogo, fonoaudiólogo, todos estão trabalhando. Todos. A unidade central, ou seja, o postão da Avenida Tiradentes, é o posto de saúde exclusivo para o atendimento da Covid. Quem precisou desse atendimento sabe como está funcionando o fluxo. Os funcionários com EPIs o dia todo, trabalhando sem parar para o bom atendimento. Dentistas, farmacêuticos, profissionais de outras áreas, colhendo exames, colaborando com os médicos, colaborando com as enfermeiras. Toda a equipe num grande desgaste, mas com força, com foco e perseverantes no seu intuito, no seu trabalho. A Santa Casa de Misericórdia, 24 horas atendendo, com médico plantonista, tomografia na porta, serviço completo de retaguarda para as internações, medicamento, estoque cheio, bons equipamentos, recursos humanos, toda a parte de EPI para os funcionários fornecida pela Prefeitura. O funcionário chega, faz a sua troca de roupa, na hora de ir embora troca novamente, buscando assim que não levem contaminação para casa. As ações de prevenção sendo vastamente divulgadas em mídia, até oportuno momento de agradecer a imprensa de Santa Cruz do Rio Pardo, que tem sido bastante parceira nos trabalhos aqui e sempre levado a verdade a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos trabalhando, o prefeito está trabalhando, Secretaria de Saúde, todos os servidores municipais, pessoal da educação, fazendo os treinamentos, porque muito se falou sobre o retorno às aulas nas redes sociais. Lembrem-se, eu fui bastante claro,
as aulas voltarão se o governo do estado liberar, se o Plano São Paulo liberar. Não é uma prerrogativa do prefeito municipal. Então, como os funcionários estão executando suas funções, eles estão nesse momento sendo treinados e bem capacitados, para que, quando do início das aulas, seja no final do mês, como previamente programado, seja em fevereiro ou em março, estejamos todos preparados para isso. Os trabalhos por aqui não param, mas nós precisamos de colaboração, precisamos de união, principalmente por parte de toda a população. Evitem aglomerações, façam distanciamento social, use a máscara, utilize o álcool em gel, saia de casa apenas para o necessário. A doença chega cada dia mais próxima de nós, por parentes, amigos, pessoas próximas. Nós estamos aqui tomando todas as atitudes. Eu agradeço desde já a participação do promotor Dr. Marcelo Saliba, que vai trazer com certeza informações importantes e de grande relevância e que principalmente possam clarear a mente daqueles que estão atuando de forma contrária ao comportamento da pandemia aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Hoje estamos aqui mais um dia enfrentando a luta contra a Covid, participando da reunião na Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Saúde, prefeito, para discutir as novas regras, o novo decreto que está sendo colocado em prática, sendo editado aqui no nosso município. Dependemos muito da compreensão da população, dependemos muito da compreensão dos nossos comerciantes, para que possamos enfrentar esse momento tão difícil. Um momento que exige um grande sacrifício de todos, sabemos de todas as dificuldades, mas que é muito necessário que possamos fazer com que o decreto tenha aplicação, que as pessoas respeitem e que possamos, assim, enfrentar a doença. Com esse enfrentamento, nós vamos conseguir diminuir o número de contaminação, diminuir o número de internações e trazer para um nível que nós possamos controlar, para trazer para um ponto em que nós possamos, junto com o nosso setor de saúde, prestar todo o atendimento necessário. É muito importante que todas aquelas pessoas que estão com algum tipo de sintoma permaneçam em casa, permaneçam em isolamento, procurem assistência médica. Exige uma responsabilidade muito grande de todos nós. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes com poucos sintomas nós podemos transmitir a doença para outras pessoas que podem ter sintomas mais graves e podemos, infelizmente, levar a casos extremamente graves e até mesmo ao óbito. Então temos que ter responsabilidade. Não podemos sair, não podemos ir no comércio, não podemos frequentar outros locais se temos algum tipo de sintoma. Temos que procurar médico, temos que procurar atendimento, temos que evitar aglomeração. Com isso, com certeza, em breve espaço de tempo, nós vamos voltar à nossa rotina normal dentro daquilo que é possível na nossa normalidade. Doutor Marcelo, qual a importância do decreto de hoje? O decreto municipal, ele vem em linha com novas medidas que estão sendo adotadas em todo o estado de São Paulo. Nós tivemos o município de Ourinhos fazendo fechamento com um novo decreto, fechando o comércio, adotando diversas medidas severas. Santa Cruz do Rio Pardo não é uma ilha, Santa Cruz do Rio Pardo não está isolado dos demais municípios. Santa Cruz do Rio Pardo depende, dentro do setor de saúde, de toda a direção regional de saúde. Assim, a edição do decreto ela vem em linha com aquilo que o governo do estado e todos os municípios estão adotando. É um decreto que fecha alguns estabelecimentos, restringe algumas atividades, mas é um decreto de suma importância para preservar a saúde e a vida dos nossos munícipes. E qual seria a responsabilidade da prefeitura caso não adotasse essas medidas? O prefeito municipal ele tem que seguir a orientação do governo do estado e, mais do que isso, ele tem que lutar pela preservação da saúde e da vida dos nossos munícipes, de todos aqueles que residem em Santa Cruz do Rio Pardo. A responsabilidade do prefeito municipal, ela se dá
com o nosso município, mas também com os municípios vizinhos, com pessoas que são atendidas em Santa Cruz do Rio Pardo. Muitas vezes o decreto ele desagrada determinadas pessoas. O decreto ele vai contra alguns interesses, mas nesse momento o interesse maior que está no decreto é a preservação da vida, é a preservação da saúde das pessoas, é a preservação do atendimento da nossa Santa Casa. Sem esse decreto, nós poderíamos entrar dentro de um sistema de colapso. Significa não ter vagas, não ter médicos, não ter pessoas suficientes para que pudéssemos prestar um atendimento de qualidade e não teríamos como salvar a vida das pessoas. E qual o papel do munícipe diante dessa situação? Bom, todos nós, eu sou santacruzense, eu nasci em Santa Cruz do Rio Pardo, meu pai é daqui. O papel nosso é lutar para que as regras sejam respeitadas, para que a saúde das pessoas seja preservadas, para que nós possamos respeitar o próximo, respeitar aquele que está ao nosso lado, fazendo com que a doença ela pare, que ela pare de se espalhar, não aglomerando, não nos encontrando com outras pessoas, não saindo ao comércio nesse momento, vai conter o avanço da doença. Contendo o avanço da doença, nós vamos conseguir ter uma estrutura de saúde, uma estrutura de Santa Casa, uma estrutura médica que vai prestar todo o serviço adequado. A nossa Santa Casa, ela tem capacidade para atender as pessoas, tem capacidade para atender os nossos munícipes e nós temos capacidade, tanto por parte de pessoal quanto por estrutura. Todavia, essa capacidade é limitada, como em todos os locais que nós estamos vendo no dia a dia. E isso não pode explodir, isso não pode passar do nosso limite. Se passar, infelizmente, nós vamos ter perdas. E nós não queremos ter perdas. Nesse momento, nós queremos preservar a vida das pessoas, preservar a nossa estrutura, preservar o nosso comércio, para que nós possamos ter tranquilidade lá na frente.